Como é que foi os primeiros meses aí, primeiro ano de casamento com uma pessoa, gente, que eu conhecia aparentemente tão pouco, né? Era como se a gente sempre tivesse morado juntos. Mas para nós, pelo menos assim, a gente conversava que parecia que a gente já morava junto há um tempão. Gente, nós começamos a viver um período de namoro que a gente não viveu. Eu demorei um pouquinho pra sentir que aquela casa era minha. Aí um boné. Eu falei, eu vou tacar um boné pela janela um dia desses. Ela abre portas e não fecha. É tudo aquilo que a gente desenhou enquanto a gente estava conversando à distância, que a gente deixou muito bem conversado, mas que estava só desenhado. Quando a gente estava ali vivendo isso juntos, na primeira fase do nosso casamento, foi sendo pintado, foi tomando forma, foi saindo da conversa, foi saindo da tela. Bom demais. Queria ter conhecido a Ana 20 anos atrás. Ai, meu Deus. Oiê, aqui é a Ana Paula, você é no canal do YouTube Sherlock Holmes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos aqui não para arruma o ninho e fala, mas para continuar aquelas conversas que a gente estava tendo sobre como eu conheci o meu marido, que foi pela internet, que foi através de uma seguidora. Eu tenho 4 vídeos aqui no canal, tem a parte 1, 2, 3, 4, que encerra, eu conto como foi que a gente se conheceu, eu conto como é que foi que na verdade, a primeira parte eu tô falando como é que eu tava quando ele apareceu na minha vida, então o contexto ali, né, o que eu tava vivendo, como é que tava a minha fase de solteira, como é que era a minha solteirice, se eu tava bem, se eu não tava bem, falo sobre idolatria de casamento. Aí eu conto como foi que a gente se conheceu, como foi que como é que foi nosso namoro, né? Que foi um relacionamento à distância, e eu conto se a gente namorou, teve namoro, não teve namoro, conto nesses vídeos, na parte 3 conto se a gente namorou, como foi, quanto tempo durou entre nós nos conhecermos até nós nos casarmos, e vocês viram que isso foi bem rapidinho. E aí, falo também sobre, na parte 4, falo também sobre como que eu não queria um relacionamento dramático, nem eu nem ele, sabe? Então assiste aí todas essas partes e aí você volta aqui, que agora eu vou falar com vocês sobre o nosso primeiro ano de casamento diante dessas coisas, né? Então eu quero compartilhar com vocês como é que foi casar, como é que foi os primeiros meses aí, primeiro ano de casamento com uma pessoa, gente, que eu conhecia aparentemente tão pouco, né? Vocês acompanharam aí nos vídeos eu contando que basicamente as vezes que a gente se viu pessoalmente, vocês viram, né? Não vou dizer que não para vocês assistirem, mas foram pouquíssimas vezes que a gente se viu pessoalmente antes de casar. E a gente não teve um relacionamento ali antes do casamento, nem antes do noivado, nem depois do noivado. A gente não teve aquele relacionamento que a gente tá acostumado, sabe? Aquele namoro que o casal sai, que o casal vai ao cinema, que o casal tem seus momentos juntos, que sai pra jantar, que tem momentos com os amigos, que tem vários momentos com a família. A gente não viveu isso, né? Então isso afetou também o nosso primeiro ano de casamento. Isso teve muito impacto em como a gente levou esse primeiro ano de casamento. Eu anotei algumas coisinhas aqui para falar com vocês. Em primeiro lugar, como é que foi chegar numa casa que não era, já estava montada, né? Porque assim, a gente casou,
o Diego já tinha a casa que ele morava dentro do seminário, que já estava mobiliada, que ele já tinha mobiliado. Isso, inclusive, foi uma das razões que a gente ficava assim, porque lembra que eu falei sobre o noivado? Que eu até ficava assim, nossa, mas a gente deveria demorar mais para casar, não devia casar tão rápido, porque eu via, né, que as pessoas demoravam um pouco mais, às vezes 1 ano, né, de noivado, e no nosso caso foram 3 meses entre o noivado e o casamento. Sim, assiste os vídeos que eu falo sobre como que eu organizei um casamento em 3 meses. Mas enfim, então foi uma das razões que né, várias pessoas mais velhas que estavam acompanhando a gente também falaram, por que esperar? Ele já tem a vida dele, já tem a casa dele, a casa, né, que será de vocês, já tem o trabalho dele. Eu também não tinha razão para esperar não, entendeu? Então, como é que foi chegar na casa que já estava lá toda montada? Não foi algo que a gente montou juntos, essa nossa primeira casa, né? Não foi algo que a gente construiu juntos. E, gente, claro que depois que a gente noivou, eu conheci, né? Eu conheci a casa, eu tinha ido lá em Anápolis, fiquei lá no seminário, na parte dos quartos do seminário, obviamente, né? Mas eu conheci a casa, né? Uma casa muito aconchegante, foi nosso primeiro cantinho. Mas quando eu cheguei lá, que eu entrei na casa para morar naquela casa, eu confesso que isso teve um impacto assim em mim. Por quê? Porque quando eu cheguei, ainda não tinham algumas coisas para me caber na casa, como um guarda-roupa que me coubesse na casa, né? E essa foi uma sensação estranha, assim, porque eu não me senti, eu demorei um pouquinho para sentir que aquela casa era minha. Demorei, assim, acho que 1 mês, mais ou menos, para sentir que aquela casa era minha. Então, por muito tempo, assim, nesse primeiro mês, eu falava tudo, assim, no automático. Eu falava sua, sabe? Por exemplo, sua cozinha, seu fogão, sua cama, seu guarda-roupa, a sua TV. Tudo eu falava assim, seu, tudo era dele, sabe? Porque não era nem era sem querer, era automático, assim, de falar as coisas. Vamos lá pro seu quarto, vamos lá, vamos assistir tal coisa, liga aí a sua TV, coisas assim. Eu não tinha ainda, e aí ele sempre me corrigia, ele falava, é nosso, é nosso, é nosso. E aí isso foi uma coisa que eu levei um tempinho pra me adaptar, de que aquelas coisas, apesar de que já estavam lá, de que eram dele, a partir do momento que a gente casou, eram minhas também. Então, como é que foi essa fase de adaptação? Foi colocando a minha cara organizando as coisas. Por exemplo, gente, a cozinha do Diego era uma coisa completamente sem sentido. Sabe, os armários, assim, tinha um pouco de panela num canto do armário, um pouco de panela lá embaixo, aí um pouco de panela lá do outro lado. Entendeu? Era assim, aí tipo o prato tinha aqui, mas também tinha em outro armário lá. Não tinha ordem, então aí eu tirei tudo do lugar e organizei do meu jeito. Então foi assim que eu fui criando, tendo essa adaptação de tipo minhas coisas, né? E teve até uma ocasião muito engraçada desses primeiros dias aí, primeiras semanas, que eu na geladeira eu também mudei tudo de lugar, né? Coloquei numa ordem que fazia sentido pra mim. Aí, teve um dia que o Diego chegou com o iogurte que ele toma todo dia, né? Da rotina dele já de sempre. E aí ele tava colocando no lugar e eu peguei e falei assim, não, isso não é aí, isso é ali. Aí ele começou a rir, ele falou assim, é ali? Eu falei, é ali, entendeu? Então, isso foi uma coisa engraçada, assim, uma coisa que isso, que eu acho que assim, porque vocês vão ver que provavelmente essa foi a única coisa de estranheza que aconteceu, que foi não sentir que as coisas eram minhas. Mas aí depois que chegou o armário, que eu guardei minha guarda-roupa, que eu guardei minhas roupas, aí depois que eu fui colocando minha cara nas coisas, né, na decoração, aí de fato eu comecei, a coisa andou e aí passou a ser nosso realmente. Mas foi essa fase de adaptação. Outra coisa que eu anotei aqui pra falar com vocês foi
Imagina então, né, começar a morar junto com alguém nas condições que eu contei pra vocês como é que foi, né? Então, como foi morar junto de uma pessoa que aparentemente eu conhecia tão pouco. E, gente, eu vou dizer pra vocês que não foi essa a sensação que eu tive e não foi essa a sensação que ele teve. Essa sensação de que a gente se conhecia tão pouco, muito pelo contrário. Então, acho que tem experiências e experiências. A nossa experiência, no meu ponto de vista, foi muito boa. Então, tem os ajustes normais, não é um conto de fadas, é óbvio. Mas para nós, pelo menos assim, a gente conversava que parecia que a gente já morava junto há um tempão. E isso não quer dizer que não haviam ajustes a serem feitos, né? Foram feitos e têm sido feitos e vão ser para o resto da vida, eu imagino. Mas, bom demais. Queria ter conhecido a Ana 20 anos atrás. Ai, meu Deus do céu. Sem romantizar nada pra vocês, sem mentir nada pra vocês. Foi realmente no nosso caso, lembra, gente, que aqui tudo que eu tô falando é o meu caso e do Diego, tá bom? Mas no meu caso e do Diego, parecia que a gente se conhecia desde sempre, parecia que tudo foi feito pra ser exatamente como estava sendo, porque foi assim, eu e ele, desde o momento, assim, que a gente casou, parecia que, assim, tava tudo certo, não tinha o que a gente olhar e se estranhar. A gente não teve esse tipo de coisa assim de se estranhar morando junto. Isso é muito interessante porque a coisa que a gente mais ouviu, né, de conselhos sobre o primeiro ano de casamento é que o primeiro ano de casamento era o mais difícil. Você achou que foi difícil o primeiro ano, como falaram? Não. Então eu não sei se talvez a gente se preparou para esse primeiro ano, e a gente se preparou mesmo, como eu falei para vocês, a gente leu muitos livros juntos, a gente conversou muito, como conversar o que a gente tinha para fazer, a gente conversava demais, de forma muito intencional sobre tudo, e tendo essa perspectiva de que o primeiro ano seria difícil, de adaptação, a gente lidou muito nas nossas conversas, muito profundamente sobre isso, sobre expectativas, sobre coisas que a gente esperava, sobre rotina, como é que era a minha rotina antes, como é que era a rotina dele antes, como é que a gente queria que acontecesse a nossa rotina juntos. Então, detalhes que a gente conversava, assim, por exemplo, de horário para acordar, horário para dormir, queremos tomar café da manhã juntos de tal forma, que horas ele ia sair para começar a trabalhar. Tudo isso, assim, a gente conversava muito antes. Então foi meio que tudo acordado antes e tudo se conectava muito bem, porque eu e ele somos muito parecidos. A gente já tinha mesmo horário de dormir antes de casar, a gente já tinha mesmo horário, mesmo esquema de acordar. Nossa rotina era muito parecida, né? É muito parecida, mesmo antes da gente, enfim, se conhecer, reforçando. Então foi simplesmente conectar essas coisas. Então, assim, quando a gente começou ali a morar junto, tirando essa questão minha de não sentir que as coisas eram minhas, ele era meu marido, ele é o meu marido. E isso, pra mim, era, assim, suficientemente perfeito em qualquer lugar, qualquer situação que a gente tivesse, porque ele era uma casa pra mim. Fazia todo sentido. Era como se a gente sempre tivesse morado juntos. Isso era o que ele falava, isso era o que eu falava, era o que a gente sentia. E a gente até conversava assim, nossa, vai chegar essa parte difícil do primeiro ano que todo mundo fala, e não chegou pra gente. Repito, nossa experiência, nossa situação, nosso primeiro ano de casamento, gente, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. A gente teve, assim, de contar no dedo problemas no nosso relacionamento, assim. Claro que teve coisas que a gente precisou ajustar, mas nada relacionado a essa questão de convivência, nada relacionado a essa questão de parecer que a gente se conhecia pouco, nada relacionado a a conflito de jeito, sabe? Porque
a gente conectou de uma forma muito, muito certinha, sabe? Parecia já que aquilo que o nosso casamento já tinha muito tempo. E uma coisa que foi muito, muito legal pra gente com relação a isso, como eu falei, mesmo antes da gente casar, né, quando a gente tava conversando, a gente lia muitas coisas juntos, a gente orava muito, a gente tinha conversas muito francas um com o outro, e uma coisa que a gente sempre falou que era essencial para o nosso relacionamento, e é essencial para todo relacionamento, era conversa, era dizer um pro outro as coisas, e não deixar que as coisas ficassem nas expectativas, sabe? A gente não se deixar, uma coisa que a gente fez muito, né, no nosso primeiro ano de casamento, a gente já tinha conversado, não ficar alimentando expectativa sem falar pro outro aquilo que a gente espera, sabe assim? A gente pode conversar mais sobre isso em outro vídeo, inclusive, sobre essa questão de expectativas, porque é uma coisa que em relacionamentos torna um relacionamento às vezes muito difícil, você viver e querer que o outro se encaixe nas suas expectativas, sendo que às vezes o outro não sabe nem do que se trata essas suas expectativas, entendeu? Então assim, a gente conversava muito, a gente era muito franco um com o outro, qualquer detalhe, qualquer coisa que a gente, sei lá, por exemplo assim, eu gostaria que você não chegasse tarde tal dia, eu falava, ou ele falava, eu gostaria que você não fizesse tal coisa, falava francamente, a gente não ficava esperando o outro adivinhar deixa eu esperar pra ver se ele vai se mancar de tal coisa, entendeu? A gente nunca colocou esse peso um sobre o outro de tentar adivinhar o que tá passando na cabeça, sabe? Fica a dica. Deixa eu ver. Outra coisa que eu anotei aqui, por exemplo, manias de casa. Como é que foi essa coisa? Porque ele morou sozinho anos da vida dele, eu morei sozinha anos da minha vida, anos mesmo, gente. Assim, eu morei sozinha 10 anos. Ele morou sozinho também por aí ou mais. Inclusive lá na Inglaterra, né? Os 5 anos que ele ficou lá. Mas, gente, era uma coisa que a gente também conversava muito, muito, muito. A gente também ficou com essa pulguinha atrás da orelha, se não seria justamente o fato da gente já ter morado sozinho, já ter as nossas manias, né? Aquela coisa de mania de quem mora sozinha, a gente pensou assim, talvez isso seja algo que a gente precisa ter ponto de atenção. E tá vendo? Foi muito disso, assim, a gente tinha várias coisas que a gente conversou antes, pensando no que podia. Vamos conversar sobre isso aqui, porque pode ser que a gente tenha uma dificuldade com isso. Então isso foi uma coisa que a gente pensou assim, apesar da gente ter casado mais velhos e ter uma maturidade maior para o casamento, no caso, a gente também pode ter muitas manias que vão chocar um com o outro, e aquela coisa assim, é uma coisa que várias meninas, mulheres solteiras, mais velhas também, mas quando eu digo mais velha, gente, é só por questão de igreja, a gente vê que a pessoa passou ali dos 25, 26 já sem casar, né? Enfim, vocês sabem. E várias mulheres que estavam na mesma situação que eu, de já estar morando sozinha, já estar com suas vidas aí desse jeito, sempre falaram comigo assim que eu fico um pouco insegura como é que vai ser no casamento, se eu vou me adaptar, se eu vou me acostumar, porque eu já moro sozinha, já tenho minhas manias, e aí como é que vai ser com outra pessoa? E, gente, foi mais uma coisa que surpreendeu muito. Mais uma vez, a gente conversou sobre essas coisas antes, né? Então, eu falei sobre como eu sou, expliquei como eu sou organizada. Eu sou uma pessoa muito organizada. O Diego é uma pessoa muito organizada. É claro que nós temos nossos pontos de desorganização. Eu os meus, ele os dele. E que é claro que são coisas justamente que vão ser uma alfinetadinha um no outro, sabe? Eu tava até falando que a gente, talvez justamente pelos medos que a gente tinha, não medos, mas conselhos que a gente recebeu, a gente conversou muito, né? Então a gente conversava sobre nossas manias, sobre o que a gente, antes de casar, sobre a sua rotina, sobre a minha rotina, sobre o que você gosta, sobre o que eu não gosto. Mas eu tava comentando também que mesmo eu sendo muito organizada,
E você sendo muito organizado, que foi algo que ajudou muito. Ainda assim, tem pequenas coisinhas de organização que... Ela abre portas e não fecha. Pronto, é isso que eu ia falar. Eu não cheguei a contar o que era. Mas então, assim, mesmo ele sendo super organizado, tem pequenas coisinhas que... Não são tão pequenas, como ela abre portas de armários Vocês acham e não que, fecha. você acha que a pessoa abrir um armário e não fechar é uma coisa grande ou é uma coisa pequena? Comente. E você? Eu fecho as portas de armário que ela deixa aberto. Já o Diego, ele tem uma maniazinha, vou te expor também. Ele é super organizado, mas ele gosta de deixar umas coisinhas jogadas, sem sentido pela casa, principalmente na sala. E aí isso me incomoda muito, entendeu? Mas assim, não é que é sempre, é raro. Mas acontece de ter uma camisa, um boné. Eu falei, eu vou tacar um boné pela janela um dia desses. Homem, eu amo. Mas isso também é coisas que a gente foi descobrindo, assim, à medida que a coisa foi acontecendo, mas coisas muito pequenas. Então, essas manias, digamos assim, gente, não fica preso a esse negócio de mania, não, tá? Mulheres, não fica preso com esse negócio de mania, não. Porque quando você tiver com a pessoa que é né, que Deus colocou pra você, não vão ser essas manias que vão ser maiores do que o amor que você tem a Deus e que você tem pelo seu marido e que ele tem por você também. De forma alguma, de forma alguma. Mas no meu caso e do Diego, não teve isso, não teve essas coisas assim, de manias que incomodassem um ao outro. Nossa rotina, nossas manias, elas se conectaram muito bem. Nossos gostos, nossas preferências do que fazer, era tudo, tipo, estavam como se a gente estivesse junto já há 500 anos. A gente é muito parecido, talvez, como eu falei, né, talvez pela idade, talvez por a gente já ter morado sozinha, enfim, a gente é muito parecido. Eu acho que não é à toa que tanta gente já falava da possibilidade da gente se conhecer antes da gente se conhecer. O que mais eu anotei aqui pra falar com vocês? Bom, primeiro ano de casados, assim que nós casamos, eu fui pra casa dele, que fica num seminário. Como foi morar num seminário, que é um seminário em esquema de internato, né? Então, esse seminário, ele tem um campus lá, o CTCEB, ele tem o campus, aí tem os lugares da sala de aula, tem o refeitório, os professores residentes que moram lá dentro, que o Diego era um deles, e os alunos também moram lá dentro, os alunos casados, os alunos solteiros, tem a área dos meninos, tem a área das meninas e tem as casas de famílias, né, para famílias que estão lá. Então, como é que foi, né, pra mim isso, ele já tava lá. E pra mim, gente, foi assim, é muito legal, é como se você estivesse morando com uma igreja, né, morando com o corpo todo de Cristo. Isso é muito bom, você tá ali morando com pessoas crentes, com pessoas que têm a mesma fé que você, e que, né, a gente participa de coisas lá que são juntos, né, então os professores, sim, obviamente, dão as aulas e estão lá disponíveis e tem essa conexão maior com os alunos, mas acaba que a família também participa de pequeno grupo, a gente tá ali também, a casa ali, convivendo ali, almoçando junto no refeitório todo dia, se encontrando com, né, atravessando também com certa frequência, além desses grupos menores, dessas oportunidades que a gente tem de estar com pessoas de forma mais próxima, né? E isso é muito bom, isso é uma bênção, isso é muito gostoso, é uma oportunidade incrível e foi muito bom, né? Foi muito bom, mas também tem os seus desafios, porque morar com uma igreja, num condomínio com uma igreja, e com tudo de exposição que isso tem num período de adaptação, entende? Então, assim, a gente era recém-casados, né? Basicamente, é isso. Recém-casados, vivendo vivendo no local de trabalho dele.
Entende? Então, assim, recém-casados, vivendo no local de trabalho dele, convivendo com as pessoas do trabalho dele, que, mais uma vez, são irmãos em Cristo, mas também são alunos. Ele é professor, são colegas de trabalho. Então, assim, tem essa dinâmica, envolve essa dinâmica, que foi uma dinâmica num período em que nós estávamos adaptando um ao outro também, né? Adaptando ao nosso casamento. Então tem também os seus desafios nisso, né? Simplesmente. Mas não assim, não aconteceu nada. Foi maravilhoso, eu gostei muito, muito, muito de morar lá mesmo. E aí nisso também encaixa algo muito que tem muito a ver com o nosso período de namoro, né? O namoro que nós, digamos, não tivemos, né? Por quê? Porque quando a gente casou, quando a gente saiu lá casados, pode beijar a noiva, fomos pra lua de mel e fomos pra nossa casa, gente, nós começamos a viver um período de namoro que a gente não viveu, entende? Então, assim, tudo que a gente não viveu, de estar junto, de se conhecer pessoalmente, de conversar pessoalmente, de fazer coisas juntos pessoalmente, a gente começou a fazer dali. Então, entenda, a gente não viveu antes, a gente teve pouquíssimos encontros presenciais, não conta numa mão, vocês estão lembrados? Então, assim, foi quando a gente casou, a gente começou a viver coisas de namoradinhos. A gente não tava, os namoradinhos, né, digamos assim, quando estão ali se conhecendo, que sai pra jantar, que vai assistir um filme, que tem seus momentos juntos. A gente não teve isso e a gente passou a ter no momento em que a gente casou, a gente estava morando junto. Então a gente precisava muito desse tempo, eu e ele, né? Dessas. Então eu digo assim, por exemplo, sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite era um momento meu e dele, sabe? Era muito difícil pra gente ir fazer outras coisas extras, porque a gente, sabe, eram os tempos que a gente tinha. Pra gente eram esses tempos assim, e casados, né? Então, assim, entende o que eu tô falando? Me conta aí se você já passou por isso, se você. Eu vi que tem várias pessoas aqui que foi o mesmo caso, esse tipo de namoro à distância e tudo mais. Então você vê que essa primeira fase do casamento, né? Esses primeiros meses, esse primeiro ano, acaba sendo uma fase de muita conexão, de encontrar essas conexões, de ter esses momentos que não teve, que não viveu no namoro, não teve esse namoro. Foi o nosso caso, a gente não teve o namoro, então a gente era fora o óbvio, né, assim, nossos devocionais juntos todos os dias, a gente fazia, né, leitura bíblica, cantava juntos, tem post lá no Instagram sobre isso, ainda fazemos isso, mas é o nosso alicerce isso aí, primeira coisa do dia, depois do café da manhã, porque a gente não existe sem café da manhã. Mas assim, a gente começou a fazer coisas, eu e ele, a nos conhecer dessa forma que a gente não teve, que a gente não viveu junto. Então assim, assistir filme juntos, assistir séries juntos, e isso pra gente era assim, uau, magnífico, a gente tava vivendo aquilo pela primeira vez, não era algo assim, vocês já faziam isso no namoro, agora que casou, vai fazer outras coisas, vai envolver outras pessoas. Não, era a gente tava vendo aquilo pela primeira vez, dentro do casamento. Então, assim, a gente descobrindo as séries que a gente gostava, a gente descobrindo o que um e o outro ria, do que o Diego acha graça quando vê, o que eu acho graça quando vejo. Quando a gente estava nos relacionando à distância, a gente assistia algumas coisas pelo streaming ao vivo, né? Ele da casa dele, eu da minha casa. Mas não é a mesma coisa, porque era só no chat ali, tipo... então, assim, a gente tava, sabe? São detalhes, são coisas tão de detalhes, de descobrir um ao outro nessas coisas, sabe? De preparar jantar juntos. Então, assim, e isso a gente vai conhecendo, isso a gente vai conectando de outras formas, tudo que a gente conversou vai criando, vai se tornando real. Vai sendo pintado com cores reais.
né? Tudo aquilo que a gente desenhou enquanto a gente estava conversando à distância, que a gente deixou muito bem conversado, mas que estava só desenhado, quando a gente estava ali vivendo isso juntos, na primeira fase do nosso casamento, foi sendo pintado, foi tomando forma, foi saindo da conversa, foi saindo da tela. É engraçado que eu tô falando aqui com vocês e tô olhando pássaros voando branco, porque aqui a vista é linda, vocês já viram, né? Então ficou lindo assim na minha cabeça o que eu tô falando. Mas é isso, assim, o nosso tempo juntos de qualidade, pra gente, nessa primeira fase ali, nesses primeiros meses, era muito difícil, a gente queria estar junto, a gente queria estar se conectando, era muito difícil a gente a gente não estava pronto ainda para incluir muitas coisas extra a gente, entendeu? A gente precisava realmente desse tempo, a gente precisava realmente dessa adaptação, né, de se conectar dessa forma. E isso foi muito importante pra gente. E foi muito importante pra gente também porque, como eu disse, eu cheguei na vida do Diego, sabe? Então, assim, a gente casou, eu mudei pra cidade dele, uma cidade que Goiás, no geral, eu nunca tinha, assim, não conhecia. Então, eu mudei pra cidade dele. Eu cheguei numa casa pronta, que ele já vivia. Eu cheguei em um contexto, né, de seminário que ele já vivia, mas que para mim era algo dele. Eu cheguei num contexto de amizades que ele já cultivava. Então assim, eu cheguei. Não foram coisas que a gente construiu juntos, que a gente chegou juntos e que a gente construiu juntos, como agora, por exemplo, né? Nessa mudança que a gente fez aqui. Eu fui muito acolhida, tá? Eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida nesse mundo dele, tá? O meu ponto é só que realmente era algo que eu precisava me conectar muito bem com ele, naquela situação ali de chegando, pra daí ir me conectando também com o em volta, né? Enfim, essas foram algumas coisas que eu anotei sobre o nosso primeiro ano de casamento. Foi um ano de casamento também em que a gente ficou 6 meses em Anápolis, 6 meses na Inglaterra. O período da Inglaterra, vocês têm aí vlogs aqui, vários vlogs aqui, mostrando como é que foi. E lá também foi uma situação meio assim, né? Porque como ele já tinha ficado 5 anos exatamente lá onde a gente estava, exatamente onde a gente estava estudando, onde eu estava pesquisando, e ele também foi essa coisa assim de eu chegando no mundo dele, né? E conhecendo esse universo dele, as pessoas, os amigos, e maravilhoso, e também muito, 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 muito bem acolhida, muito bem recebida. E nisso tudo conheci várias pessoas, fiz várias amizades, Anápolis e lá na Inglaterra, muito preciosas, que vieram de presente, né, com esse casamento. Foram presentes de Deus junto com o casamento. As igrejas, tanto aqui no Brasil quanto lá, foram, assim, presentes de Deus. Sobre o período na Inglaterra é isso, eu não vou entrar muito em detalhes, porque tem vários vlogs aqui, gente, de Cambridge. Tem vlogs também lá de Anápolis, tem um vlog, inclusive, que eu falo exatamente sobre a adaptação com relação a organizar minha vida de trabalho com minha vida agora que era minha vida ali de esposa, né? Com tarefas de casa extra. Eu já morava sozinha, mas a gente casa, as tarefas de casa são extras. Então, assim, se você pensou assim, eu queria ter ouvido ela falar de tal coisa, de tal outra coisa, dá uma voltinha aí aqui no canal, porque tem bastante coisa ali do começo do casamento. Tem eu falando sobre a primeira vez que a gente ficou vários dias longe. Enfim, tem tanto assunto, gente, tanto assunto aqui pra vocês aprofundarem aí, pra gente se conhecer e também pra gente aprender junto também. E é isso. E tem vlogmas também que foi lá na Inglaterra, então tem vlog todos os dias, da época que eu já estava grávida, mas ali já tinha passado de 1 ano de casamento. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aí que eu quero saber também de vocês.
que passaram pela mesma coisa, como é que foi esse período de adaptação, para vocês verem também que cada caso é um caso. Tem casos que sim, o primeiro ano é a fase mais difícil para adaptar, tem casos que não. Então, assim, cada caso é um caso. Me conta aí como é que foi o seu, se teve alguma semelhança, o que teve de diferente. É até bom também para as pessoas aí irem vendo que cada caso é um caso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Então é isso, gente. O resto, ele concorda com tudo que eu falei. Concordo. E a gente tinha falado que se chegasse a 6 mil, ele ia participar de um vídeo aqui, né? Eu estou falando sobre... Espera de nata. Falando sobre o período que a gente se conheceu. E chegamos a 6 mil inscritos e esse vídeo será gravado e vai sair. Então, até o próximo vídeo. Um grande beijo. Dá tchau. Falou!